Boa noite, missionária. Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês, gente? Glória a Deus. Como vocês estão nesta noite, pessoal? Muito bom reencontrá-los, muito bom revê-los. Rapidamente, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Você poderia só levantar a sua mão, por favor? Tem alguém aqui? Oi, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém por aqui? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos visitam pela primeira vez. Tenho a oportunidade de dizer sempre a mesma coisa. Este é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente onde Deus quer falar com você em paz e graça. A igreja missionária está no Brasil há mais de 60 anos e neste bairro estamos há 12 anos, trabalhando sempre para que o Espírito Santo do Senhor e nada mais seja elevado ao mais alto nível. Então, glória a Deus pela vida de cada um, de todos vocês que estão aqui. Quero cumprimentar também você que nos acompanha pela internet, você que assiste ou ouve este culto em um outro momento. Deus te abençoe poderosamente na sua casa, no seu trabalho, aí durante a sua semana. Sejam todos bem-vindos, vocês que frequentam a nossa igreja online. Deus abençoe a todos, queridos. Gente, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu vou colocar um telefone aqui, ó. E eu queria pedir uma gentileza para vocês. Eu sei que, acho que 90% aqui de todos nós temos WhatsApp, não é? Então eu queria pedir uma gentileza para você mandar um oi para esse número. É a Débora. A Débora, ela é responsável pelo nosso departamento de acolhimento. Amém? Depois, eu ainda vou deixar mais esse número aí no final do culto. Ela vai estar ali no final. Por quê? Você mandando esse oi para ela, ela vai te mandar um formulário. É um formulário rapidinho, não tem nada demais, são perguntas simples para que a gente possa melhorar a estrutura da nossa igreja. E aí você preenche esse formulário e retorna para nós, tá bom? Esse formulário já vai diretamente para a nossa caixa e aí a gente vai conhecer melhor a igreja. Então está aqui o telefone, depois vamos deixar mais vezes, se você quiser tirar um print aí, quiser fazer uma foto, enfim. É muito importante que você não saia daqui nesta noite sem mandar esta mensagem para a Débora. Ela vai estar ali também, se você tiver alguma dificuldade, vai enviar para você de qualquer forma. Amém? Está aqui o número então, 958662697. Aproveite esse tempinho aí, manda um oi para ela, para que em nome de Jesus, durante esse tempo, a gente possa enviar este formulário, e aí você responde e envia para nós, amém? Eu agradeço o seu carinho, agradeço também a sua vontade, o seu desejo em colaborar conosco. Tivemos agora na sexta-feira o nosso Homens com Propósito, tempo poderoso também, queridos, tempo maravilhoso aí da parte de Deus, onde tivemos aqui o professor Elberto Melo, trouxe uma ministração assim bem diferente daquelas que eu particularmente estou acostumado a fazer, mas pelas respostas que tive, acredito que foi algo muito bom. Ele me chamou hoje, falou que tem várias pessoas lá conversando com ele, enfim. Glória a Deus por isso, amém? Isso é muito bom. Amados, eu quero falar sobre deuses. Eu quero falar nesta noite sobre deuses. Eu sei que para você pode parecer estranho, deuses de Bíblia, ou deuses da Bíblia. Mas nesta noite eu quero falar sobre os deuses que nós encontramos na Bíblia e como nós encaramos estes deuses, como nós observamos estes deuses, como estes deuses da Bíblia interferem na nossa vida. Por isso, de antemão, sempre peço a você que não julgue a mensagem antes de ouvi-la. Abra sua Bíblia em Filemão, livro de um capítulo só, antes de Hebreus, Filemão, e eu quero ler com você os versículos 8 e 9, versículos 8 e 9, Filemão 8 e 9. Nós também vamos reproduzir aqui para você, na versão NVI, o texto diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar
que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Me permita ler o 10. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, versículo 11, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, nos sentimos agraciados, ó Deus, de ver tanto esforço para termos um culto de excelência. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando também, com uma palavra profética, vinda do reino, para que em nome de Jesus nós possamos sair daqui melhores, mais sábios e cheios da tua graça e da tua palavra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Aleluia, aleluia. Amados, você sabe que falar sobre deuses na Bíblia é algo muito estranho, porque todos nós crescemos entendendo o seguinte: há um só Deus. Por mais que este Deus seja dividido em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ocorre que muitas vezes nós encaramos este Deus de várias formas diferentes. Por 2 vezes nos últimos anos eu tive a oportunidade de ministrar mensagens que falam a respeito da maneira como nós encaramos Deus. E dessa maneira, queridos, eu quero levá-los nesta noite a compreender como nós, de certa maneira, observamos um mesmo Deus sobre um ponto de vista diferente, a tal ponto em que vemos vários deuses, por mais que eles estejam compostos em um Deus apenas. Nesse sentido, é importante buscar o entendimento da palavra de Deus para poder entender. O apóstolo Paulo aqui está falando algo profético. E ele diz assim: mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, prefiro fazer um apelo com base no amor. Em tese, o apóstolo Paulo está falando com a mesma pessoa, a mesma mensagem de 2 formas diferentes. E quando ele faz isso, ele nos faz pensar em algo muito interessante. Filemon foi evangelizado à distância pelo apóstolo Paulo. Filemon foi evangelizado sem que se aproximasse do apóstolo Paulo. E Filemon tinha um escravo que era Onésimo. Onésimo fugiu, e ao fugir, se encontrou com Paulo na prisão. Chegando na prisão, ele conheceu Jesus também, e ao conhecer Jesus, ele se libertou das amarras espirituais que o prendiam. Passado um tempo, o apóstolo Paulo vai olhar para Onésimo e falar: Onésimo, eu tenho um negócio para te falar. Você é livre? Sou. Jesus te libertou? Libertou. Então, mas agora tem uma coisa que eu preciso te falar, você tem que voltar lá, porque você pertence a Filemon. Só que agora eu vou escrever uma carta para ele. Eu não quero que você volte como escravo, mas eu quero que você volte como homem livre. Que coisa esquisita, pastor, você está pregando aí, escravo? Como é que é isso? Sabe, queridos, para compreender a palavra de Deus, nós temos que viajar na palavra de Deus. Se você não viaja na palavra de Deus, você vai ser aquelas pessoas que falam assim: nossa, pastor, como você pode adorar um Deus que concordava com a escravidão? Como você pode adorar um Deus que fazia tantas atrocidades? Isso porque, queridos, Deus ele adapta a sua linguagem ao tempo em que nós vivemos. Se você ler Êxodo capítulo 21 em voz alta nos dias de hoje, é perigoso o ministério público acionar Jesus, porque lá ele escreve assim: o homem que rouba outro homem será executado. O homem que maltrata uma mulher que está grávida
Se ele pagar o preço por ela, ele está livre. O homem que roubou um boi tem que ser apedrejado. Se você for lá nos versículos 23 e 24 de Êxodo capítulo 21, ele vai dizer o seguinte: é olho por olho e dente por dente. Sabe, queridos, o que Deus está fazendo é falar com um povo que não entendia a linguagem de outra forma. Dessa maneira, quando Deus fala lá no Antigo Testamento, ele precisa falar daquela forma, porque as pessoas não compreendiam outra forma. Lembre-se que não havia texto, lembre-se que não havia tradução, lembre-se que não haviam as interpretações trazidas pelo apóstolo Paulo. Então as pessoas não conseguiam compreender Deus de outra forma. É preciso entender que a palavra de Deus levou 1.600 anos para ser escrita. É preciso entender que a palavra de Deus conta aproximadamente 4.000 anos de história. Amados, há 35, talvez 40 anos atrás, eu me lembro que a dona Olga, minha mãe, ela falava assim: filho, vai ali no bar do seu João, que ficava na esquina, minha rua era uma rua toda de barro, porque o carteiro não vai vir aqui, porque está tudo cheio de barro, ele não vai querer colocar o pé no barro. E hoje vem carta da sua tia. E aí eu ficava sentado lá no bar do seu João, esperando o carteiro passar para me entregar uma carta, que havia sido escrita e levou 2 dias para chegar. A minha mãe lia a carta, respondia a carta, pegava um ônibus, ia no correio, colocava a carta, e ela levava mais 2 dias para chegar. Quem mandou um oi aí para Débora, chegou imediatamente. Percebe isso? E amados, eu estou falando de 35, 40 anos atrás. Você consegue entender uma Bíblia que começou a ser escrita em 1 ano e levou 1.600 anos de história para ser escrita? Você consegue entender isso? Você consegue entender uma Bíblia que atravessou 4.000 anos de história? Por várias etnias, por várias culturas, por vários entendimentos. Você consegue entender isso? Então, irmãos, quando nós falamos de Deus, nós temos que compreender que Deus, uma hora ele precisa falar de um jeito, para que as pessoas entendam. Outra hora Deus precisa falar de outro, para que as pessoas também entendam. Ah, pastor, mas isso é um absurdo. Quem conhece aqui a Avenida Assis Ribeiro? Talvez você que nos assiste pela internet não conheça, mas quem conhece a Avenida Assis Ribeiro aqui? Vou fazer um experimento social agora, amém, irmão? Sem nenhum tipo de julgamento, amém? Sem nenhum tipo de julgamento. Quem conhece o Pira? Vocês conhecem o Pira? Muito bem. Reformaram a ponte do Pira. Abriram a ponte lá. Ficou uma ponte maior, mais bonita. Uma ponte que dava passagem para caminhão. Passado um tempo, as pessoas começaram a achar bom reformar suas casas também. E o bairro começou a crescer. Só que pegaram a calçada do lado do Pira e fizeram um ecoponto, um ecopira. Porque não era para colocar nada ali. E a prefeitura ia lá, tirava as coisas de lá e levava embora. De tanto a prefeitura colocar, isso também acontece aqui no Cangaíba e no Goulart, tá, gente? Por favor. Mas eu estou contando porque tem uma coisa escrita lá e depois vocês vão passar e vão ver. Então, de tanto a prefeitura tirar, a prefeitura foi e colocou uma plaquinha escrito assim, olha: cidadãos, proibido jogar lixo neste local, sujeito a multa. O que aconteceu no outro dia? Estava cheio de lixo, lotado de lixo. Aí a prefeitura foi lá e tirou o lixo, Aí alguém, que eu não sei quem, escreveu o seguinte, está escrito lá, pessoal, está assim, ó, de uma ponta a outra, assim, ó. Já avisamos, não jogar lixo aqui, porque nós vamos pegar, ponto, sujeito a cacete. Vocês acreditam que não jogaram mais lixo lá? Irmãos, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos isso, para vocês entenderem, sem nenhum tipo de julgamento, amém? Mas é para vocês entenderem o experimento social. Veja só, da mesma forma Deus falava com um povo que não tinha linguagem. Deus tinha que falar com aquele povo desse jeito, porque senão eles não entendiam.
E não era a intenção de Deus transformar as pessoas. Era a intenção de Deus que as pessoas se transformassem, porque senão ele matava todo mundo e fazia tudo de novo, sim ou não, igreja? Então ele queria que as pessoas se transformassem. Os deuses de Bíblia, ou os deuses da Bíblia, são esses. Às vezes Deus ele precisa falar com você com energia, para que você compreenda. E às vezes Deus ele fala com você com amor, para que você entenda. Só que nós tomamos a decisão de obedecer ou não, e assumir as consequências daquilo que a gente fez e como a gente quer exercer aquilo que Deus nos falou. Você tem a escolha, você tem a capacidade de decidir como você quer que seja na sua vida. Com amor, com sofrimento, apesar de não estar na Bíblia, ou pelo amor, ou pela dor. Como nós escolhemos isso? Esse texto, a Filemon, ele é interessante, porque ele fala algumas coisas para nós e dizem que a decisão de como nós vamos ouvir a voz de Deus depende de nós, mas não depende das nossas características. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dando opção a Filemon. Olha, eu podia mandar, podia falar assim, se você não fizer, vai ter pau. Mas não, eu prefiro falar com você como? Com amor. Percebe? E veja as características de Filemon. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 1 ele vai falar assim, ó. A você, Filemon, nosso amado cooperador. Filemon era cooperador da obra de Deus. Filemon era uma pessoa que trabalhava pela obra de Deus. E mesmo assim, com essa característica, Deus dava a ele a opção de ouvir de um jeito ou de outro a sua mensagem. Outra coisa que ele fala aqui, a igreja que se reúne com você. Filemon cedia a casa dele para que a casa dele fosse uma igreja. Filemon abria as portas da casa dele para que aquele ambiente fosse um ambiente espiritual. E mesmo assim ele tinha opção de ouvir de um jeito ou de outro. Olha o que mais diz aqui no versículo 5. Ouço falar da sua fé, Filemon. Filemon era homem de fé. Quem é homem de fé e mulher de fé aqui? Amém? Ele era homem de fé. Mas a fé era uma característica que não o impedia de ouvir de um jeito, de ter que ouvir a mensagem de Deus de um jeito ou de outro. Que tipo de Deus ele iria ouvir? E como esse Deus se manifestaria na vida dele? O texto ainda diz assim, a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Filemon tinha comunhão com as pessoas. Filemon era um cara bacana, ele conversava com todo mundo. Ele compartilhava as coisas que ele tinha. Eu estou querendo mostrar, queridos, que Filemon reunia características que muitos de nós não reunimos. Muitos de nós não temos. Mas uma coisa que ele diz aqui, o seu amor me tem dado grande alegria. Então Filemon dava alegria para o apóstolo Paulo. Filemon era capaz de olhar para o apóstolo Paulo, de imaginar o apóstolo Paulo sabendo do que ele estava fazendo, na sua cidade, que provavelmente era Colossos, e ele estava ali, e ele falava, nossa, eu fico alegre quando eu vejo falar sobre Filemon. Mas sabe, queridos, a forma como você vai escolher ver Deus, a forma como você vai escolher ouvir Deus, não depende dessas características. Não depende da maneira como nós, muitas vezes, entendemos. Nós acreditamos em um Deus que está lá no Antigo Testamento. Nós acreditamos em um Deus sacrificial. Um Deus que eu pago para que Ele me dê alguma coisa. Um Deus que, se eu vier aqui e der uma oferta na igreja, Ele vai falar que você é bom filho. Um Deus que, se você vier todo domingo na igreja, Ele vai achar que você é legal.
Um Deus que, se você tiver comunhão com as pessoas, Ele vai falar, tá bom. Um Deus que, se eu me sacrificar por Ele, Ele vai se sacrificar por mim. E o grande erro das nossas vidas está aqui. O grande erro das nossas vidas é ouvir o Deus errado, de forma errada. Por quê? Este Deus que está no Antigo Testamento representa a mesma força, a mesma fé, a mesma autoridade, mas não é da mesma forma que Ele fala na atualidade. Deus quer falar com você de uma forma diferente. Deus quer falar com você com amor. E Ele quer que você o ouça em amor. E Ele quer que você obedeça em amor. Então, queridos, nós temos que ter esta consciência, que não são as nossas características. Não é o fato de você estar na igreja todo domingo, que vai fazer de você queridinho de Deus. Não é o fato de você dar dízimo e oferta na igreja, que vai fazer de você queridinho de Deus. Não é o fato de você ser voluntário na igreja, que vai fazer de você queridinho de Deus. O que vai fazer de você um homem de Deus, é saber que você tem o livre-arbítrio de ser mandado ou de fazer por amor. Quem está captando isso? Então, amados, eu preciso exercer aquilo que Deus coloca no meu coração, não por uma estrutura de ordem, ordenatória, não. Eu preciso obedecer a Deus por amor. Porque é o amor que convence, é o amor que transforma, e é o amor que muda as pessoas. Êxodo capítulo 20, estão lá os 10 mandamentos. Depois de Êxodo capítulo 20, você vai encontrar mais 600 e poucas leis. E todo aquele que é judeu, todo aquele que era religioso, fanático religioso, tinha que conhecer aquelas leis de cor, e tinha que obedecer aquelas leis de cor. Mas quando um homem, ou quando uma mulher fazia uma coisa errada, assim como aquele dia em que Jesus estava escrevendo na areia, eles pegavam a mulher e falavam assim, apedreja. Do que adianta você obedecer a Deus e apedrejar pessoas? Do que adianta a gente obedecer a Deus e sermos pessoas que detestam, odeiam as outras pessoas? Do que adianta? Queridos, nós temos que compreender o amor, porque é o amor que transforma, e é o amor que muda. Então, quando eu escolho que Deus eu vou ouvir, se é o Deus que manda, ou se é o Deus que me constrange pelo amor, eu tomo uma decisão muito séria na minha vida. Gálatas capítulo 6 e versículo 7, a palavra de Deus nos ensina, dizendo o seguinte, de Deus não se zomba. Por quê? Porque aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Se você planta amor, o que você vai colher? Amor. Se você planta ódio, o que você vai colher? Ódio. Amado, se você planta autoritarismo, o que você vai colher? Autoritarismo. Se você planta religiosidade, mas não planta santidade, você vai ser um religioso, mas nunca vai ser uma pessoa liberta e salva em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que compreender isso. Porque se eu não compreendo que eu tenho que obedecer pelo constrangimento que o amor me traz, eu vou sempre ficar voltando no passado, lendo o passado, vivendo do passado, julgando Deus, falando que Deus mata, falando que Deus concorda com a escravidão, falando que Deus concorda com o estupro, falando que Deus isso, falando que Deus aquilo. E muitas vezes você não tem subsídio, nós não temos subsídios. Por quê? Porque não lemos a palavra e não estudamos a palavra, e não nos aprofundamos na palavra, que é o que liberta. Então, queridos, é necessário compreender o amor de Deus. Porque se eu não compreendo o amor de Deus, eu não consigo transformar a minha vida. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1,
A palavra de Deus nos ensina, dizendo que eu preciso me oferecer a Deus como sacrifício vivo, para que eu possa experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso no versículo 2. Então, amados, eu me apresento como um sacrifício vivo. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? O apóstolo Paulo está falando isso porque quando ele prega aos romanos, o que as pessoas faziam? Enchia a cara no final de semana, enchia a cara durante a semana, fazia as maiores barbaridades, matava as pessoas, maltratava as pessoas. E quando chegava na hora do clero, quando chegava na hora de seguir a cruz, o que essas pessoas faziam? Ia ali na porta do templo, compravam um animal, matavam o animal, derramavam o sangue do animal, falava, paguei meu pecado, já era, posso pecar de novo. É por isso que ele diz assim, ofereçam-se como sacrifício vivo. Por quê? Este é o culto racional. A racionalidade de Deus está em eliminar a religiosidade, eliminar esta vida sacrificial, aonde eu pago penitência para ser alguém na vida, e acreditar que é através do amor que a minha vida muda, é através do amor que a minha vida se transforma, é através do amor que eu sou tomado e tocado pela presença de Deus. Então, amados, eu tenho que acreditar isso. Versículo 2 de Romanos capítulo 12. Transformem o seu entendimento pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar e comprovar. Pega essa. Pessoas que veem o Deus da Bíblia, a moda antiga, elas experimentam a glória de Deus. Sabe o que é experimentar a glória de Deus? É quando você vai, por exemplo, fazer um casamento, quando você vai num buffet, e aí a pessoa te dá um salgadinho desse tamanho assim para você comer, pequenininho. Aí você experimenta. É bom, né? Só que você sai dali e aquilo não te saciou. Percebeu? Agora o que é comprovar? Comprovar é chegar no dia da festa e a pessoa vir com um monte de salgadinho, docinho, bolo, refrigerante, etc. E você, para dentro, para dentro, para dentro, até a hora que você não aguenta mais. Deixa eu perguntar, você quer experimentar ou quer comprovar? Nós precisamos, homens, vocês querem experimentar ou comprovar? Olha, prenderam o negócio aí. Então, irmãos, nós temos que comprovar, porque se você fizer isso, sabe o que vai acontecer na tua vida, querido? Você vai ter aqui o conhecimento da palavra, e aqui você vai falar agora, eu tenho autoridade para comprovar, porque o amor de Deus me constrange a tal maneira, que eu tenho autonomia, autoridade para comprovar o amor de Deus. Então, quando Deus manda uma coisa para você, Ele não manda pouca coisa não, Deus vai mandar muita coisa para você, Deus vai mandar muita bênção na tua vida, Deus vai mandar muita glória na tua vida, Deus vai mandar autoridade na tua vida, Deus vai dar de sobra para você. Então você vai comer até você se empapuçar e falar, não quero mais, já me saciei. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Moisés falou, não precisa mais trazer oferta, porque o povo já trouxe tanto, que já está pronto o templo, já está pronto o tabernáculo, está tudo no jeito. Amado, vai chegar uma hora que você vai comprovar tantas vezes a bondade de Deus na sua vida, que você não vai mais precisar dela para você, você vai dividir ela com as outras pessoas. Crente que é crente não experimenta, crente que é crente comprova a glória de Deus na sua vida. Aleluia! 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 Só que, queridos, eu preciso compreender as coisas que Deus vem falando com a gente. Eu preciso compreender aquilo que Deus coloca no meu coração. A palavra de Deus, ela nos ensina no livro de Romanos, capítulo 12, que todos nós vamos ter que dar conta
daquilo que nós fazemos. Todos nós vamos ter que dar conta daquilo que nós falamos. Todos nós vamos ter que dar conta daquilo que nós dissemos, fizemos. Então, amado, eu vou dar conta, você vai dar conta, você vai ter que prestar conta do que você fez. O que você vai falar para Deus? Que você foi uma religiosa? Que você foi um religioso? Que você matava o carneiro e derramava o sangue? Ou seja, você vinha aqui, dava uma oferta e achava que estava tudo bem? Você vinha aqui, servia na igreja e achava que estava tudo bem? Era isso, é isso que você vai dizer para Deus? Deus, eu servi na tua casa. Sabe o que Deus disse para uma pessoa que falou isso? Afasta-te de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Então, amados, nós precisamos compreender que é pelo amor que nós vemos Deus. O Deus que nós precisamos ver é pelo amor. Não é um Deus que obriga ninguém. Você não é obrigado a estar aqui nessa noite. Você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a seguir regra cristã. Você não é obrigado a fazer nada aqui. A única coisa que você tem que fazer aqui é saber que o amor de Deus te constrange a tal ponto que você não vai sair por aí fazendo o que essas pessoas imorais fazem na rua. Você não vai sair por aí corrompendo o seu corpo. Por quê? Não é porque tem castigo, é porque você está constrangido pelo amor de Deus. Meu, o cara morreu por mim na cruz, como que eu vou fazer isso? É isso que você tem que dizer. Percebe? Então, amados, ou eu faço isso, ou a minha vida não muda. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Mas você já prestou atenção que tem um detalhe nesse texto? Qual é o detalhe? Submetei-vos a Deus. Muitas vezes eu acho que porque eu conheço a Bíblia, muitas vezes eu acho que porque eu conheço esse livro, eu consigo espantar o diabo. Então eu penso que eu posso afastar tudo aquilo de mal que tem na minha vida, porque eu conheço Bíblia. Irmãos, ninguém conhece Bíblia, a não ser Deus, mais do que o capeta. A única pessoa que pode saber mais dessa Bíblia do que o diabo é Deus. Nós não conhecemos a Bíblia porque a gente não viu isso ser escrito. A gente não sabe como foi escrito. A gente tem uma visão de como foi, mas a gente não viu quando foi. Ele viu. Ele te conhece. Sabe a hora que você está sozinho? Sabe a hora que você está sozinha? Ele te vê. Eu não vejo. Então não adianta a gente querer dizer que conhece Bíblia, porque a Bíblia pela Bíblia não salva. O que salva é eu me submeter àquilo que está escrito na Bíblia. Eis a diferença. Eis a diferença. É quando eu me submeto ao que está escrito na Bíblia. E isso, queridos, todos nós temos que compreender. Porque a palavra de Deus, queridos, ela nos dá este mandamento: amar uns aos outros. Eu preciso amar. A Bíblia diz: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Quando eu amo o outro como Deus me amou, então mesmo reunindo todas essas características, Deus ele olha para mim e fala assim: ele é constrangido pelo meu amor. E da forma como ele se constrange no meu amor, eu multiplico bênçãos sobre a vida dele. O fato da gente ser professor, o fato da gente conhecer, o fato da gente ir na igreja não muda nada na sua vida. O que vai mudar é você se submeter a Deus, sabendo que Deus, ele vai mudar a sua história. Sabendo que Deus, ele vai transformar a sua história. Percebe isso? Então, irmãos, quando eu chego nesse nível, eu começo a ver um Deus só. E aí você vai lá no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 21. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe, terá que ser executado.
Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Não sei não, gente, eu acho que Deus desceu ali no pira. Amados, esse Deus é o mesmo Deus. O que que muda? O que muda, queridos, é a forma como você compreende Deus. E a forma como você compreende Deus precisa ser pelo amor. Há muitos deuses na Bíblia. Há muitos tipos de Jesus na Bíblia. Só que você decide que tipo de Jesus você vai seguir. Aquele que disse a Filemão, eu posso mandar em você se eu quiser. Como que ele manda? Ele permite que você passe por uma dificuldade, um problema. Ele permite que você sofra. Ele permite que você tenha um problema muito sério na sua vida. E aí você fala, ai Deus, o Senhor não me ama mais. Ele fala, eu? Eu? Então, nós temos que compreender isso. E falar assim, Deus, eu não quero ouvir a tua voz da forma como o Senhor precisou falar para aquelas pessoas que não conheciam a verdade do seu amor, porque não tinham convivido com o seu amor. Entende isso? Passaram-se, queridos, 2000 anos. Vem Jesus. Jesus nasce. Aí ele fala, sabe os 10 mandamentos? Sabe todas as leis? Todas elas se resumem em um. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aí ele resume tudo. E aí você começa a entender que este livro, por mais que ele seja assim, grossão, ele se resume em poucos versículos. Porque quando eu compreendo o amor de Deus, eu compreendi a Bíblia. Tudo na Bíblia se resume no amor de Deus. Tudo na Bíblia se resume na forma como Deus nos constrange. Tudo na Bíblia está ligado ao amor de Deus. E se eu quero me ligar a Deus, eu preciso necessariamente amar pessoas, independente daquilo que as pessoas fazem. Eu preciso respeitar pessoas, independente daquilo que as pessoas são. Eu preciso tentar compreender a limitação das pessoas, independente do volume de limitação que elas têm. Amados, todas essas 3 características não quer dizer que você precisa conviver com isso. A palavra de Deus nos ensina, poderão 2 andarem juntos se não estão de acordo? Não é isso que a Bíblia diz? Eu não preciso andar com quem eu não concordo. Isso é uma verdade. Se uma pessoa faz alguma coisa que você não concorda, se uma pessoa faz alguma coisa que não entra na sua cabeça, o que você vai dizer para essa pessoa? Rapaz, eu não concordo com isso. Eu acho que isso, diante daquilo que eu aprendi, não está de acordo. Então, eu prefiro não caminhar ao seu lado. Mas tem um detalhe. Eu te amo em Cristo Jesus. E pronto, acabou. Agora, se o meu comportamento for diferente desse, a minha característica é a mesma daquele que praticou aquilo que eu não concordo. Ou seja, de nada adianta eu não concordar se eu não exerço o amor de Deus. Então, queridos, que deuses nós queremos seguir? Que escolha nós faremos? Como nós vamos compreender Deus? A gente vai compreender Deus diante de um tradicionalismo neocristão que tem feito pessoas se submeterem a um conjunto de regras que leva apenas as pessoas a obedecerem homens e se esquecerem de Deus? Ou nós vamos nos submeter ao amor de Deus e nos constranger dele, 1 Coríntios 13, até o ponto em que nós amaremos pessoas, independente daquilo que elas são e daquilo que elas fazem. Ou nós amamos as pessoas assim, ou nós seguimos Deus assim, ou nós não conseguiríamos seguir Deus. Porque tem um grande problema, queridos.
A palavra de Deus nos ensina que a partir do momento em que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, o Espírito de Deus, que antes estava impedido de pairar sobre todos nós com a liberdade que nós temos na atualidade de ser tocados pelo Espírito, passou a existir, passou a coexistir conosco. Nesse momento, preste atenção numa coisa: a figura do sacerdote, do padre, do pastor, ou o que quer que seja, deixou de ser a figura de um intermediário entre você e Deus, e passou a ser a figura de um facilitador entre você e Deus. O outro fator que acontece, eu já estou terminando, é o seguinte: a partir do momento que o véu se rasga, queridos, aquele Deus, do olho por olho, dente por dente, ele não existe mais. Deus jamais, ouça o que eu estou dizendo, jamais Deus agirá da mesma forma. Ah, pastor, mas e quando chegar o fim dos tempos? Aí é uma outra história, e nós pregamos sobre isso um outro dia. Mas durante a sua vida, enquanto Deus permitir que a humanidade caminhe, Deus não fará isso. Sabe o que significa? Uma coisa muito séria. Se você vê Deus como Deus de Êxodo 21, você não segue Deus. Se você vê Deus como um Deus de sacrifício, onde você paga para ter, o que quer que seja, mão de obra ou dinheiro, você não vê Deus. Se você vê Deus como um ser que porque você fez uma coisinha errada aqui, ou uma coisona errada, ele vai matar você, você não está vendo Deus. Quem faz isso, queridos, é a polícia. Quem faz isso é o PCC. Quem faz isso são as facções. Quem faz isso são as pessoas que não têm compreensão. Quem faz isso são os seres humanos. Mas Jesus te ama e Ele morreu por você na cruz. E a única forma com a qual Ele consegue se comunicar com você é através do amor. Como eu me comunico com a minha família? Com amor. Como eu me comunico na igreja? Com amor. Como eu me comunico no trabalho? Com amor. Como eu me comunico? Como eu trato as pessoas? Com amor. Como eu vivo? Com amor. Pastor, tem dia que não dá. Eu sei. Eu sei que tem dia que não dá, queridos. Mas é exatamente por isso que você não é Deus e eu também não. Então vai ter dia que você não vai conseguir fazer isso. Mas o importante é que imediatamente você tome consciência e diga assim: meu Deus, eu falhei. Por alguns momentos eu vi o Deus de Êxodo 21. E eu esqueci do Deus do Novo Testamento. Aquele que ama, aquele que salva, aquele que cura e aquele que liberta. Porque se sacrificou por mim na cruz. Nesta noite, que Deus você escolhe? O Deus que manda ou o Deus que constrange? Que Deus você escolhe? O Deus que manda ou o Deus que constrange pelo amor? Seja constrangido pelo amor de Deus. Escolha Deus. Escolha o Deus certo e seja feliz. Aplauda o Senhor, vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. E nesta noite eu quero que você se lembre de situações que você tem passado, que você tem vivido, aonde você tem, nessa noite Deus mostrou para você, falou assim: ó, você está me vendo errado, eu quero que você me veja assim. Eu quero que você veja esse Deus nessa noite e diga: Deus, eu estou constrangido pelo seu amor e eu quero única e tão somente ser tomado pela sua presença. Amém? Glória a Deus. Pai, neste momento eu te peço, Espírito Santo, te peço que o Senhor traga memória agora dos teus filhos e filhas, inclusive a minha, memória de coisas que eu preciso perdoar, memória de coisas que eu preciso transformar. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Senhor possa falar poderosamente no coração de pessoas que estão aqui.
Espírito Santo, eu vejo pessoas que durante muitos anos na sua vida viram um Deus errado. Viram um Deus que castigava, viram um Deus que matava, viram um Deus que maltratava pessoas. Mas esta noite, Pai, mostra para essas pessoas quem o Senhor é. Refresca a memória, Deus, de todas as pessoas que estão aqui nesta noite. Faz elas se lembrarem de pessoas que nesta noite precisam ser constrangidas com o amor. Que nós possamos sair daqui nesta noite e constranger as pessoas com amor. Nesta noite que você possa constranger o seu marido com amor, seus filhos, seus netos. Nesta noite que você possa voltar para a sua empresa, para a empresa onde você trabalha, e constranger as pessoas com amor. Que você possa, em nome de Jesus, saber que você é filho, filha de um Deus que te conquistou pelo amor. E assim como ele disse para Filemon: olha, filha, olha, filho, eu te trouxe aqui nesta noite para te dizer o seguinte: eu poderia mandar você resolver esse problema, mas eu prefiro te pedir em amor. Em amor você vai resolver tudo essa semana. Em amor você vai mudar a sua história. Em amor você vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Santo Deus. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Deus verdadeiro. Eu pertenço a ti. O Deus que constrange. És a minha realidade. És a minha realidade. Santo, santo, santo Deus. Tu és a minha realidade. Oh, Espírito Santo de Deus. És a minha realidade. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, Pai, nesta noite. Nós Te adoramos, ó Deus, sabendo que o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, vai trazendo à memória tudo aquilo que tem que ser resolvido por meio do amor. Você que está na sua casa, você que está ouvindo isso em algum momento da sua vida, neste momento que Deus te constranja, fazendo com que você volte ao primeiro amor. E saiba que Deus, Ele quer tomar você. Deus quer tocar você, Deus quer mudar você, mas Ele quer que isso aconteça por amor. Ah, papai, nesta noite, que nós possamos ser tomados pelo amor, que nós possamos ser cheios de amor, e que em nome de Jesus, esta semana, muitas coisas novas possam acontecer. Humildemente, eu quero profetizar sobre a tua vida, e eu quero declarar que nesta semana, Deus te lembrará histórias em amor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nesta noite, Deus está tomando você para dizer: filho, durante toda a semana, eu vou te lembrar coisas que você vai resolver com amor. Ah, Pai, que nesta noite, nós possamos nos sentir amados e amadas. Que nesta noite, nós possamos sentir a fagulha do Teu amor nas nossas vidas. E adorá-lo para hoje e sempre, e sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, rapidamente, sábado que vem nós temos Free Hands, pode se sentar, sábado que vem nós temos Free Hands, um tempo poderoso da parte de Deus. Thaís, pode pôr o telefone aqui novamente, um tempo muito poderoso da parte de Deus. Eu queria convidar você, olha, se você quer apresentar a igreja para alguém, venha no Free Hands, amém? Porque é um tempo muito bom, um tempo diferente, onde Deus fala conosco de uma forma diferente. Então venha, faça esse compromisso de estar conosco. As pessoas vão estar aqui para te receber, as pessoas vão estar aqui para te dar um abraço, tá bom? Então você vai ser muito bem-vindo. Também, queridos, eu quero lembrar a você que as matrículas para o nosso curso de teologia já estão abertas novamente. Nós vamos começar a fazer as matrículas agora e vamos iniciar o nosso curso novamente, com algumas novidades, com mais alguns acréscimos, como nós sempre fazemos ao longo dos nossos cursos de teologia. Pessoal que fez o curso, essa semana eu vou procurar vocês para a gente fazer a formatura ainda nesse ano. Nós vamos fazer a nossa formatura, então já vai se preparando aí, amém? E nós também estamos fazendo, agora através deste cadastro, nós vamos iniciar o projeto Segunda Milha. Você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer fazer o seu negócio crescer, você que quer desenvolver a área de empreendedorismo da sua vida, eu quero convidar você a fazer parte deste grupo. Você que de repente trabalha em uma empresa e quer ajudar a empresa a crescer também, eu quero convidar você a fazer parte do Segunda Milha. Não tem custo nenhum, pessoal. Como tudo aquilo que a gente faz aqui é absolutamente gratuito, mas diante do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, nós estamos terminando agora de desenvolver um material muito completo para que você possa desenvolver a sua empresa com base bíblica, desenvolver o seu negócio com base bíblica. Então as pessoas que vão participar do Segunda Milha, elas vão aprender segredos incluídos na Bíblia e que vão fazer com que você possa prosperar o seu negócio, com que você possa prosperar na empresa onde você trabalha. Então, a partir deste cadastro, a gente vai começar a entrar em contato com vocês para que a gente possa fazer isso. Amém? Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo leve a todos para a casa em paz, vos tragam novamente a esta igreja, para que nós possamos ter mais tempo de comunhão e de bênção. Tchau, gente. Deus abençoe.